Bom, pessoal, então vamos continuar com a segunda parte da aula dessa semana, ainda sobre extração líquido-líquido, porque agora que a gente terminou a parte da teoria, eu quero esboçar com vocês as maneiras de resolver os exercícios, tá legal? Então vamos lá. O primeiro exercício que eu propus para essa semana, eu chamei de exercício 4, porque até a semana anterior era a extração líquido-líquido e foi o exercício 1, o 2 e o 3, né? Então no exercício 4, nos diz o seguinte: 100 quilos de uma alimentação de ácido acético clorofórmio com 30% em massa de ácido é tratada a contato simples com água a 18 graus Celsius com o objetivo de extrair o ácido acético. Então, aqui nessa primeira informação, vocês têm condições de começar a esquematizar o exercício já escrevendo o que é o A, nesse caso, o que é o B e o que é o C, tá? Para esse experimento aí. Vejam que esse experimento tem ácido acético com clorofórmio, tá? Esses são a minha substância inicial, a minha mistura inicial de alimentação, com 30% em massa de ácido, e eu uso água para extrair o ácido do clorofórmio. Tudo bem? É possível isso também, gente. Não necessariamente o soluto A sempre está num diluente B, que é água. Tá? Eu não preciso ter A em água e usar um solvente para extrair. Eu posso ter A em clorofórmio e usar a água para extrair. Então, nesse exercício, pensem sobre isso. Quero que vocês esquematizem e entendam por que é dessa maneira, tá? Não é sempre água ou diluente. O ácido acético é o composto A, o soluto, o clorofórmio é o composto B e, nesse caso, a água é o solvente C. Tá legal? Anotem aí, né, que vocês vão precisar disso para resolver, mas a gente pode retomar isso na nossa aula ao vivo. Tragam dúvidas, se vocês ainda tiverem, por favor. Bom, então o que ele pergunta? Ele dá a massa, né, é uma operação embatelada, pelo jeito, não é quilogramas por hora, ele não está falando vazão. Ele está falando que são 100 quilos de alimentação. Com 30% de ácido acético no clorofórmio. Então, essa é a fração mássica da alimentação. Aí ele pergunta, item A, determine as quantidades mínima e máxima de água que podem ser empregadas no processo de extração. Tá? Esse item A já está intimamente ligado com o último item da nossa aula teórica, que era vazão, né? Quantidade de solvente máximo e também a quantidade mínima de solvente. Tá? Então, ele quer saber a quantidade máxima e mínima de água que pode ser empregada nesse processo de extração. Qual é o mínimo que eu preciso colocar para fazer duas fases e qual é o máximo que eu preciso colocar para fazer duas fases. A gente já vai fazer esse item A, mas antes eu vou ler o item B. Determine também a fração máxima de ácido acético que pode ser obtida no produto extraído. Nós vamos resolver graficamente, vamos colocar no gráfico o ponto do produto extraído e ler no gráfico a fração máxima de ácido acético. E por último, a quantidade de água que deve ser empregada para que a concentração do produto extraído seja máxima. Então vamos lá. Então, eu coloquei no enunciado do exercício para vocês esse gráfico, tá? Ácido acético, clorofórmio e água. No nosso problema de hoje, o ácido acético é o soluto A, o clorofórmio é o diluente B e a água é o solvente C, tá? Com informações do enunciado, a gente pôde achar onde que estava o ponto F da alimentação e, considerando solvente puro, né, 100%, o processo vai acontecer aqui. Então, ele quer saber qual é a quantidade máxima e mínima de solvente, tá? Tá no gráfico, pessoal. É graficamente que vocês vão resolver isso. Quer dizer, começa graficamente, né? Depois tem que fazer as contas. Mas é do gráfico que vocês conseguem a fração dessa fase extrato única, né? Que é gerado aqui no limite do uso de solvente, e aí com a informação de fração do gráfico, vocês podem colocar nas equações, na equação de balanço de massa para componente rearranjada.
E da mesma maneira, é aqui do gráfico, no ponto R, da quantidade mínima de solvente e água, que vocês encontram os valores de fração e podem colocar na equação do solvente, da vazão de solvente que veio do balanço de massa para o componente. Tudo bem? Esse é o item A. Aí no item B, ele pergunta qual é a fração, né? Qual seria a composição, então, de um produto extraído desse processo aí, tá? Desse processo ácido acético, clorofórmio e água. Lembram? O produto extraído é aquela situação em que eu tenho o extrato que passou por um processo de separação para remover o solvente. Então, o produto extraído contém A e B. E eu encontro esse ponto no gráfico quando eu passo uma linha tangenciando o diagrama de equilíbrio, partindo de C, né? Partindo do solvente. Então, eu pus aí essa linha vermelha e lá em cima vocês veem aonde que está o meu ponto E', o produto extraído. Essa é a composição do produto extraído. Já está aí a resposta. Na sequência, no item C, ele fala então, se eu quero operar um processo de extração líquido-líquido, para que posteriormente o produto extraído tenha essa composição máxima, tá? Máxima, passei tangenciando aí, qual é a quantidade de solvente que eu preciso usar? Essa é a pergunta do C. Bom, então se eu quero que o E' chegue lá, né, tangenciando aí, que é o máximo que eu posso conseguir ter, né? Se o E' está lá, o E é o ponto que tangenciou, né, que passou tangente aí na minha curva de equilíbrio, tá? Então, a partir daqui, pessoal, pode ser que o resultado de vocês dê um pouco diferente do meu. Por quê? Porque eu marquei um ponto E, que foi onde eu enxerguei uma tangente aí dessa reta com o gráfico de equilíbrio. Aí, se esse ponto E está aqui, a próxima etapa, que é essa linhazinha azul pontilhada que eu fiz no gráfico, ela é uma tie line, tá? Então, eu assumi, tá? Vocês vão fazer isso também, que para esse ponto E, num único estágio, acho que estava escrito lá no enunciado, né? Que era em um único estágio, que num único estágio ele está em equilíbrio com o seu refinado. Tá? E eu desenhei essa linha azul que na verdade não existe nesse gráfico. Esse gráfico fornece algumas timelines, ó, tá vendo? Essas linhas pretas aqui, ó, são timelines, né? São pontos de equilíbrio. O que eu fiz foi estimar uma linha de equilíbrio aí. Já que eu não tinha uma informação tão exata, eu pontilhei uma linha como eu acho que o equilíbrio deva se comportar aí, tá? Não é exato, tudo bem, é um método gráfico, então o meu vai ficar um pouquinho diferente do de vocês, mas aí eu vou assumir que eu conheço um equilíbrio nesse ponto e coloquei essa linha tracejada. Então, essa linha pontilhada é uma tie line e assim ela começa para mim, né? Partiu aqui do ponto E e onde ela se encontra lá do outro lado do equilíbrio é o refinado. Tá? Sendo assim, eu conheço o ponto de mistura, tá? Então eu tenho informações do ponto de mistura e aí posso aplicar equações de balanço de massa, né? Para a condição de entrada, porque eu quero saber quanto de solvente que eu vou usar, né? F mais S é igual ao ponto M. E aí dá para fazer conta, fazer cálculo. Na aula ao vivo a gente confere os resultados, tá legal? Quero que vocês treinem usar esse gráfico, colocar essas linhas e tragam dúvidas para a gente tirar dúvida. Exercício 5. Deseja-se separar por extração acetona de uma solução aquosa contendo 30% desta, empregando o benzeno como solvente. Então vamos lá. Qual que é o A? Qual que é o B? Qual que é o C? Tá? O enunciado já nos diz, vocês podem escrever aí. E mais que isso, o enunciado também diz qual é a fração do componente A na mistura binária da alimentação. Tá? Então, isso a gente já sabe. Aí ele pede para calcular as composições do extrato e do refinado, então ele quer as frações todas do E e do R, se a quantidade de benzeno empregada é de 2 quilos por quilo de alimentação. Né? Então, o benzeno é o solvente, né? Então, apesar da gente não saber, a gente pode adotar uma base de cálculo para fazer essa conta, já que para cada quilo de alimentação, cada quilo de F são 2 quilos de S que coloca. Ou se quiser fazer para 10, se quiser fazer para 100, como vocês acharem mais fácil fazer, pode usar uma base de cálculo para levar isso em consideração aí do 2 quilos por quilo.
tá joia? Então, qual é a composição da saída, né, com essa informação de entrada? Vou passar para o gráfico, depois eu volto aqui. O que eu quero falar desse gráfico para vocês, pessoal, é que eu não dei o gráfico completo, né? Não dei o gráfico pronto da acetona, água, benzeno, dessa mistura terciária. Eu dei uma tabela com resultados de equilíbrio, com resultados de ensaios de equilíbrio para construção de timelines e dei um gráfico vazio. Então, pessoal, o que vocês vão ter que fazer nesse gráfico? Essa é a parte chata desse exercício, mas que é muito bom para treinar, marcar esses pontos no gráfico, ler esses pontos no diagrama, tá? O que vocês vão fazer é, com todas aquelas informações da tabela, construir as timelines como eu estou fazendo aqui. Tá, pessoal? Por favor, façam isso, tentem praticar. Não dá um print aqui na minha tela e imprima o diagrama pronto, tá legal? Ou então não pega uma resolução de um colega do ano anterior em que ele já fez isso. Gente, é bom para treinar, para marcar esses pontos, porque é difícil mesmo, é chato. O primeiro você vai ficar em dúvida, o segundo também, aí depois vai ganhando confiança e mais facilidade para marcar, tá? Então, a tabela anterior vai virar, olha, veja, a timeline é isso aqui, ó. Esse ponto do refinado é uma linha com esse ponto do extrato. Este segundo ponto do refinado é uma linha com este segundo ponto do extrato, tá? E aí vocês vão construir esse diagrama, né? Eu não fiz aqui porque no computador eu não consegui fazer bem feito, mas com lápis vocês podem passar um lápis aqui unindo todos esses pontos, tá? Aqui em cima a gente não sabe como ele se comporta, né? Mas a gente pode até prever uma tendência ou deixa sem mesmo, só faz essa união com os pontos que a gente tem disponível. E aí, para a informação, então, de para cada 2 quilos de. Entram 2 quilos de solvente para cada quilo de alimentação, é possível construir aqui solvente puro com F, fazer balanço de massa na entrada para achar o ponto M, tá? E aí, esse ponto M, vejam, é um ponto de mistura que se separa numa timeline. A gente tem uma timeline aqui já desenhada, já que representa esse ponto M. Tudo bem? Então, esse aqui é o próximo. Então, a gente tem um ponto M que já me representa, tá legal? Então, se esse é o ponto da mistura do item A, o extrato tá aqui nesse pontinho, é o 1, 2, 3, é o quarto ponto da tabela. E o refinado tá aqui desse lado. E as respostas estão aqui, do item A, tá? Mas façam essa tarefa árdua aí de marcar os pontinhos no diagrama e confiram com o meu. No item B, a pergunta era: qual a quantidade necessária de solvente para tratar 100 kg de alimentação? Então, eu sei o F é 100 kg. De modo que a concentração de acetona no refinado não seja superior a 5%. Então, ele está me avisando o quanto, pelo menos, que ele quer que tenha de acetona no refinado. E aí, no mesmo gráfico, não sei se eu deixei um gráfico a mais para vocês, mas dá para marcar aqui, ó, o ponto R, agora do item B, que é o ponto de 5% de acetona no refinado, tá legal? Sabendo essa informação de saída, essa é uma informação de saída, é possível fazer balanço de massa considerando a saída e achar um novo ponto de mistura agora, tá? No item A, a gente tem uma situação de operação e no item B, outra situação de operação. E a pergunta é: qual é a quantidade de solvente que eu tenho que empregar? Tudo bem? Nós vamos empregar mais solvente, né? Ou menos. Faça uma conta aí. Já tem resposta. Mas a gente vai precisar empregar uma quantidade de solvente para que agora o refinado tenha 5%. No exercício, no item anterior, o refinado tinha 10%. Tá? Acho que era isso. E aí o exercício 6, que foi o último exercício que eu propus essa semana. Ensaios de extração realizados em laboratório com acetona, o soluto, água diluente e o tricloroetano solvente geraram os dados de equilíbrio apresentados no gráfico a seguir. Nesse exercício, o gráfico está no diagrama retangular, tá? Para vocês também treinarem a leitura e a marcação de pontos em diagrama retangular. Utilizando as informações de equilíbrio, que é o gráfico, calcule para 100 kg por hora de alimentação, tá? Então, vamos fazer essa base de cálculo aí para F igual a 100. Item A. Qual a vazão de solvente necessária para reduzir em um único estágio, um estágio só,
a 10% em massa a composição de uma solução aquosa contendo 40% de acetona. Eu preciso que vocês leiam esse item A, interpretem e entendam a qual sigla, né, a qual letra esses 10 e esses 40% se referem. Tá? Pensem sobre isso para que vocês possam marcar a composição, escrever essa fração aí para poder levar isso para o gráfico. Tá legal? Então, qual é a vazão de solvente S para reduzir em um único estágio a 10% em massa a composição de uma solução aquosa contendo 40% de acetona? Eu coloquei o gráfico para vocês. Esse gráfico aqui. De novo, pessoal, a hora que eu passei para apresentações Google veio sem escala, sem eixos, mas os eixos e as escalas de vocês aí estão direitinho, tá? Então, aqui vocês vão ser capazes de marcar o ponto do solvente puro, lá no eixo Y, 100%, 1, e o ponto da alimentação. Reparem que o ponto F é um ponto sobre o eixo X, onde eu só tenho A e B. Tá? Então, essa linha aí me representa o meu processo que vai acontecer em um único estágio. Então, com a informação do enunciado lá do problema, dá para a gente marcar também o ponto de saída, né, onde está o ponto refinado. Na escala de vocês vão ver direitinho isso, o meu está sem escala, né? Então, vejam que o ponto R é um ponto sobre a linha de equilíbrio, tá? O ponto R é um ponto sobre a linha de equilíbrio e já que esse gráfico está muito bom e o enunciado também, ele está praticamente, né, aí sobre uma tie-line. Então, se está acontecendo num único estágio, esse estágio está em equilíbrio, e se o ponto R foi nos dado, é um ponto sobre a curva de equilíbrio, o ponto E pode ser encontrado graficamente, tá? Aqui é a condição do ponto E. Tá legal? Aqui, então, é o ponto de mistura, também, né? Mais uma informação que eu sei, o ponto de mistura é comum à linha das correntes de entrada, das correntes de saída do processo. E aí, com essas informações, a gente pode calcular o que o enunciado pediu, acho que eram as composições das correntes, talvez vazão também. A vazão, era a vazão de solvente. No item B, a pergunta é assim: em uma sequência de misturadores decantadores contínuos operados em contracorrente, agora não é mais um estágio só, são múltiplos estágios. Qual é o número de estágios para se obter a mesma composição do item anterior? A mesma no refinado final, os mesmos 10%. Se, porém, agora eu quero que a quantidade de solvente utilizada seja 1/3 da empregada no único estágio. Vejam a vantagem de se utilizar vários estágios, né? Dá para gastar menos solvente e obter o mesmo resultado. Então, a pergunta é, quantos estágios eu preciso para remover a mesma quantidade de acetona, manter o meu refinado final com 10% dela, mas se agora eu vou gastar 1/3 da quantidade de solvente. Então, peguem o resultado do item A, tá? Para saber qual é a quantidade de solvente empregada no item B. E aí, eu esquematizei aqui para vocês uma série de extratores, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, N, quantos forem necessários, entra F, sai R1, sai R2, tá? Quantos estágios forem, é assim que a gente vai operar para resolver esse exercício, múltiplos estágios. Então, vamos lá. Então, a gente sabe do enunciado as condições de entrada, né? É a mesma mistura, 40% de F, solvente puro, tá? E eu quero, então, que tenha também a mesma saída. Só que agora não é num estágio só, pessoal. Agora são múltiplos estágios. Sabendo a informação do solvente, né? Porque agora eu sei a vazão de solvente. É possível a gente fazer balanço de massa e encontrar o ponto de mistura que me representa o processo como um todo. Então, eu quero mostrar para vocês que essa linha azul aí contínua que eu desenhei no diagrama agora não é equilíbrio. Pessoal, não é equilíbrio, tá? Ela é só uma linha auxiliar de cálculo que nos representa o processo todo, contando os N estágios que estão aí dentro. Então, existe um ponto comum na linha FS, tá? As correntes que entram, mas lembrem que F e S nem estão entrando no mesmo estágio. F está entrando no primeiro, S está entrando lá no último, no enésimo, tá? Então,
FS tem um ponto em comum com os pontos RN e E1. Vejam, eles não são o mesmo estágio, portanto, não é uma linha de equilíbrio, tá? É uma linha aí para nos auxiliar e que nos representa o balanço de massa. Tá legal? Então, essa linha precisou ser construída para vocês visualizarem que a gente consegue ter informações de todas as condições terminais. As duas correntes de entrada do processo, no primeiro e no último estágio, e as duas correntes de saída do processo, do primeiro e do último estágio. Tá legal? Agora eu vou passar para um outro gráfico só para caber na escala, pessoal, senão não vai caber, tá? Daquela escala que eu tinha desenhado. Então eu fiz de novo a marcação do ponto F, do ponto S, do ponto RN, do ponto E1, que foi encontrado lá com auxílio do ponto M, e tracei as linhas que vão me ajudar a encontrar o delta. Tá? Então, o delta está relacionado por aquelas correntes que se cruzam entre os estágios. O delta é um ponto comum na linha SRN e também na linha FE1. Olha lá o ponto delta. O ponto onde essas linhas se encontraram é o delta. Tá? Aí agora a gente pode começar do primeiro, do último estágio, né? Eu vou começar pelo primeiro estágio usando equilíbrio. Então, se o ponto E1 está aqui, né? No estágio 1, ele vai estar em equilíbrio com R1. Aqui, ó. E1 está em equilíbrio com R1. Se eu levar o cursor vai aparecer, mas é aqui, ó. Bem aqui no equilíbrio que está o R1. Tá legal? Essa linha azul tracejada que eu pus aí, pessoal, também foi meio no olhômetro entre duas timelines que o gráfico me deu disponível. Como não caiu exatamente em cima de uma timeline, eu meio que ajustei uma aí por minha conta, tá? Tentem fazer assim mais parecido comigo para os nossos resultados baterem depois. Mas então esse é o ponto R1, equilíbrio. Aí o ponto R1 se liga ao ponto delta para nos dar E2. Lembra disso? Tá? E de novo, lá no E2, eu posso fazer equilíbrio. Mais uma vez, também ajustei uma timeline aí. E o que aconteceu? Com 2 pontos, acho que acabou, né? Não tem mais animação, porque a hora que eu copiei desconfigurou um pouquinho. Mas com 2 estágios, que são essas linhas tracejadas, eu já até passo, fico menor do que a quantidade que eu gostaria, tá? Então, quer dizer que, na verdade, se existisse, com um estágio e meio seria possível atingir os 10% na saída, mas não existe meio estágio de operação, tá? Então, a gente precisa responder que são 2 estágios. Tá joia? Essa é a resposta do enunciado, mas lá no item C, ele pergunta também todas as composições das correntes envolvidas. Eu gostaria que vocês analisassem o gráfico, ou de vocês, que tem toda a escala, para anotar esses valores e a gente conferir na nossa aula ao vivo, tá já? Assim a gente encerra, pessoal, as aulas dessa semana, tá? E continuamos com as atividades, com a programação normal. Aula ao vivo, para a gente discutir exercício, dúvida na quarta-feira. Formulário, Google, essa semana, me respondam e me enviem os exercícios também. Até sexta-feira. Mas antes disso, espero vocês. Até breve.